A indústria de beleza fatura bilhões vendendo uma ideia simples, que a pele jovem vem de fora para dentro. Creme, cápsula, colágeno hidrolisado, ácido hialurônico em pó, e talvez funcione um pouco, por um tempo. Mas existe um documento escrito há milênios, consultado por reis, profetas e camponeses durante séculos, que já continha uma lista completamente diferente. Não de suplementos, de alimentos, de plantas, de frutos que civilizações inteiras cultivaram não só para comer, mas para se curar e para preservar a pele. Essa lista não está num laboratório, está na Escritura. Hoje você vai conhecer 10 alimentos e plantas que a Bíblia já conhecia e que a ciência moderna está confirmando, composto por composto, mecanismo por mecanismo, como alguns dos recursos mais poderosos que existem para a pele hidratada, elástica e jovem. Fica até o final porque número 3 é o remédio de um rei condenado à morte e o protocolo que salvou a vida dele tem uma resposta bioquímica que ninguém para perguntar. E o número 1 é o unguento mais citado em toda a Escritura e o que a bioquímica moderna encontrou dentro dele vai mudar a forma como você lê esse texto. Se você ainda não se inscreveu no canal, faz isso agora e ativa o sininho para não perder o próximo vídeo. Vamos começar. Aqui estão 10 alimentos bíblicos para a pele hidratada e jovem, do impressionante ao absolutamente extraordinário. Número 10. Hortelã, a erva do dízimo que a dermatologia redescobriu. Em Mateus 23:23, Jesus repreende os fariseus por dízmarem até as ervas menores hortelã, endro e cominho, enquanto negligenciavam coisas mais importantes da lei. É uma das raras passagens em que Jesus cita plantas específicas pelo nome. A hortelã era tão integrada à vida cotidiana do primeiro século que servia como moeda de troca espiritual. Dioscórides a registrou-no de materia médica como remédio para inflamações cutâneas. O que a pesquisa dermatológica foca hoje são os flavonoides da hortelã, especialmente a luteolina e a apigenina, com potente ação anti-inflamatória e antioxidante. Extratos de hortelã inibem a enzima ciclooxigenase. 2. O mesmo alvo de anti-inflamatórios farmacêuticos, reduzindo vermelhidão e irritação cutânea. O ácido rosmarínico, presente em alta concentração, demonstrou em estudos laboratoriais proteger fibroblastos dérmicos contra dano oxidativo. Os fibroblastos são exatamente as células responsáveis pela produção de colágeno. Chá de hortelã fresca consumido regularmente ou infusão resfriada como tônico facial, cultivada facilmente em qualquer vaso por menos de R$10. A hortelã nunca foi esquecida como tempero, mas foi completamente esquecida como planta dermatológica. Enquanto a indústria cobra caro por extratos de ácido rosmarínico em soro, a planta que contém esse composto em abundância cresce no quintal. Planta a erva, use a planta inteira. Número 9. Cominho. A especiaria dos campos de Isaías e o composto que a medicina moderna usa contra acne e hiperpigmentação. Isaías 28 contra 25 até 27 descreve em detalhe a colheita do cominho. Um dos raros momentos em que a escritura entra na prática agrícola com precisão técnica, o profeta estava descrevendo não só uma planta, mas conhecimento acumulado de manejo. O papiro Ebers, datado de aproximadamente 1550 A.C., menciona o cominho como ingrediente em preparações para a pele. E na tradição árabe medieval documentada no mesmo arco cultural da escritura, o cominho negro era chamado de a cura para tudo exceto a morte. O composto mais estudado é a timoquinona, presente no cominho negro. Pesquisas clínicas demonstraram sua capacidade de inibir mediadores inflamatórios diretamente associados à acne inflamatória, psoríase e dermatite. A timoquinona também demonstrou inibir a tirosinase, a enzima responsável pela produção de melanina em excesso, tornando-o um candidato natural para a hiperpigmentação. Estudos mostram melhora significativa em manchas escuras com uso regular de extrato de cominho negro. Sementes moídas adicionadas a pratos quentes. Óleo de cominho negro, 1 colher de chá ao dia, para uso oral ou aplicação tópica diluída em óleo carreador. O cominho foi reduzido à especiaria de cozinha. O conhecimento do cominho negro como medicinal, que sobreviveu intacto no mundo árabe e indiano por milênios, simplesmente não cruzou o Atlântico nas proporções certas. O que chegou foi o tempero. O que ficou para trás foi a farmácia. Número 8. Tâmara, o fruto da palmeira de Salomão e os polifenóis que a ciência associa à hidratação celular profunda. A palmeira tamareira é uma das plantas mais presentes em toda a Escritura. Em Salmos 92 contra 12,
O justo é comparado à palmeira que floresce. No Cântico dos Cânticos, 7:7 até 8, o amado compara a amada à palmeira e seus frutos. Jericó era chamada de Cidade das Palmeiras. Foi com ramos de palmeira que o povo recebeu Jesus na entrada em Jerusalém. A tâmara não era apenas alimento, era símbolo de vida, realeza e permanência. Ibn Sina prescrevia tâmaras para fortalecer a pele e os cabelos, associando seus minerais à vitalidade do tecido cutâneo. As tâmaras contêm concentração excepcional de polifenóis, especialmente ácido protocatecúico e flavonoides, com ação antioxidante documentada contra dano oxidativo na derme. O ácido pantotênico presente atua como umectante natural, atraindo e retendo água nas camadas dérmicas. É hoje um dos compostos mais valorizados em dermocosméticos. Pesquisas recentes identificaram nas tâmaras compostos que inibem a metaloproteinase, a enzima responsável pela degradação do colágeno com o envelhecimento. 3 a 5 tâmaras secas ao dia, de preferência com uma oleaginosa para potencializar a absorção dos polifenóis lipossolúveis. A tâmara chegou ao Brasil como doce de festa junina. O conhecimento dela como alimento medicinal para a pele central na medicina árabe e persa medieval nunca foi transmitido aqui. O que chegou foi o açúcar. O que ficou para trás foi a farmácia. Número 7. Mostarda. A parábola mais famosa de Jesus esconde uma das plantas de suporte hepático mais potentes da botânica medicinal. Em Mateus 13:31 até 32, Jesus escolhe a semente de mostarda para descrever o reino dos céus, a menor de todas as sementes, que se torna a maior das plantas. É uma das parábolas mais conhecidas de toda a Escritura. O que quase ninguém percebe é que Jesus não escolheu essa planta. Por acaso, a mostarda era uma das plantas medicinais mais ubíquas do mundo mediterrâneo do primeiro século. Hipócrates a prescrevia para dores e condições de pele. Nos Capitulari Divilis de Carlos Magno, era listada como planta essencial dos jardins medicinais. O mecanismo mais relevante para a pele está nos glucosinolatos da mostarda, especialmente a sinigrina, que ao serem metabolizados, ativam as enzimas da fase 2 de detoxificação hepática. O fígado é o principal órgão de filtragem de toxinas que se manifestam na pele. Acne cística, manchas, tom opaco e pele inflamada têm relação direta com sobrecarga hepática. O selênio presente nas sementes é cofator essencial da glutationa peroxidase, a enzima antioxidante mais importante do organismo, diretamente protetora do DNA celular dérmico. Uma colher de chá de sementes ao dia como condimento funcional é suficiente para ativar essas vias. A mostarda foi reduzida a condimento de cachorro-quente. O seu papel no suporte hepático e a consequência direta disso na pele foi abandonado quando a medicina se fragmentou em especialidades. O dermatologista não fala com o hepatologista. Os antigos não tinham essa divisão. Número 6. Amêndoas. O presente precioso de Jacó ao Egito e a vitamina E biodisponível que nenhum suplemento consegue replicar. Em Gênesis 43:11, Jacó instrui seus filhos a levarem presentes ao governador do Egito e entre os itens mais preciosos estão as amêndoas. Não era um presente qualquer, era algo suficientemente valioso para abrir portas num dos impérios mais poderosos da antiguidade. O cajado de Arão, em Números 17:8, floresceu e produziu amêndoas, um sinal divino escolhido especificamente com esse fruto. No Egito Antigo, o óleo de amêndoa era ingrediente de preparações cosméticas, encontrado em recipientes de alabastro em tumbas da 18ª dinastia. As amêndoas contêm a maior concentração de alfa-tocoferol natural entre todas as oleaginosas, aproximadamente 7,3 mg por 30 gramas, cobrindo quase metade da necessidade diária. Mas o que importa não é só a quantidade, é a biodisponibilidade. A vitamina E sintética presente na maioria dos suplementos tem biodisponibilidade significativamente inferior à forma natural encontrada nas amêndoas. O tocoferol natural age diretamente nas membranas celulares dérmicas, protegendo lipídios contra a peroxidação, o processo que degrada a integridade da membrana e acelera o envelhecimento visível. Estudos clínicos mostram redução de dano UV e melhora de hidratação transepidérmica com consumo regular. 30 gramas de amêndoas cruas ao dia sem torrar, sem sal. O óleo de amêndoa doce para aplicação tópica, especialmente ao redor dos olhos. As amêndoas nunca foram esquecidas, mas o conhecimento do óleo de amêndoa como produto de beleza cotidiano foi substituído pela indústria cosmética.
O que era um frasco simples de óleo prensado a frio se tornou ingrediente premium em soros de R$ 200. Compra o óleo. Usa direto. Quero pausar aqui por um segundo porque eu sei que uma pergunta já apareceu na cabeça de muita gente assistindo isso. Onde eu acho esses alimentos de verdade? Mel cru de verdade? Azeite extra virgem de verdade? Amêndoas sem tratamento químico? É a pergunta certa. E a resposta honesta é: no supermercado comum, a maioria desses alimentos chegou até você em versões que preservam o nome e eliminam a função. O mel foi pasteurizado ou adulterado com xarope de milho. O azeite foi misturado com óleos refinados. As amêndoas foram torradas em gordura vegetal de baixa qualidade. Eu pesquisei e separei fontes verificadas de produtores que ainda trabalham do jeito antigo: mel cru de apiários rastreáveis, azeite extra virgem com laudo de polifenóis, sementes e grãos sem tratamento químico. Tudo linkado na descrição desse vídeo. Vale conferir antes de continuar. Voltando à lista. Número 5. Romã. Gravada nas vestes do sumo sacerdote e seus compostos antioxidantes estão entre os mais potentes já estudados para a pele. Em Êxodo 28 contra 33 até 34, Deus instrui Moisés a decorar a barra das vestes do sumo sacerdote com romãs em azul, púrpura e carmesim alternadas com sinos de ouro. A romã estava literalmente costurada no tecido do ofício sagrado mais elevado de Israel. Em Números 13:23, os espias enviados a Canaã voltam carregando romãs como prova da fertilidade da terra prometida. No Cântico dos Cânticos, aparece 4 vezes como símbolo de beleza e abundância. Populações do Mediterrâneo e do Oriente Médio a consumiram como alimento medicinal por mais de 4.000 anos. As romãs contêm punicalagens elagitaninos exclusivos desse fruto que, ao serem metabolizados no intestino, produzem urolitinas, especialmente a urolitina A. Pesquisas recentes demonstraram que a urolitina A ativa a mitofagia, o processo de limpeza de mitocôndrias danificadas nas células, restaurando a capacidade energética dos fibroblastos e queratinócitos dérmicos. Isso significa, em termos práticos, que a romã rejuvenesce as células que produzem colágeno a partir de dentro. O ácido elágico demonstrou em estudos inibir a colagenase e reduzir hiperpigmentação induzida por UV em até 20% em ensaios clínicos. Suco fresco sem açúcar, sementes consumidas diretamente ou chá de casca que contém concentração ainda maior de punicalagens do que a polpa. 150 a 200 ml de suco puro ao dia é a dose mais estudada. Se você chegou até aqui, já está percebendo o padrão. A escritura não estava decorando os tecidos sagrados com frutos aleatórios. Se esse conteúdo está fazendo sentido para você, compartilha com alguém que ainda acha que beleza vem só de creme. A romã chegou ao Brasil como fruta exótica de consumo ocasional, o que a tradição árabe, persa e grega manteve como hábito diário por milênios. Aqui virou item de feira que a maioria das pessoas não sabe como abrir. Aprende a abrir. Vale cada semente. Número 4. Canela. O perfume do Cântico dos Cânticos e o composto que combate a destruição silenciosa do colágeno pelo açúcar. A canela aparece no Antigo Testamento em contextos de altíssimo valor. Em Êxodo 30 contra 23, Deus instrui Moisés a incluir canela no óleo sagrado de unção. No Cântico dos Cânticos 4:14, está entre as especiarias mais preciosas do Jardim do Amado. Era tão valiosa quanto o ouro importada do Sri Lanka através de rotas comerciais secretas que os mercadores árabes guardavam zelosamente. Isso não era tempero de sobremesa, era especiaria de reis e rituais sagrados. O composto ativo principal é o cinamaldeído, responsável pelo aroma característico e por um mecanismo muito específico. Ele estimula a liberação de óxido nítrico nos vasos sanguíneos, provocando vasodilatação e aumento do fluxo sanguíneo periférico. Para a pele, isso significa mais nutrientes e mais colágeno chegando às camadas dérmicas através da microcirculação. Mas o mecanismo mais relevante para o envelhecimento cutâneo é outro. O cinamaldeído inibe a glicação de proteínas, o processo pelo qual o excesso de açúcar no sangue danifica fibras de colágeno e elastina. Estudos clínicos documentaram redução de marcadores de glicação avançada que degradam a estrutura dérmica. Canela verdadeira, Cinnamomum verum, canela do Ceilão, não acácia comum nos supermercados brasileiros. Meia colher de chá ao dia em café, chá ou frutas. A distinção importa. A acácia contém cumarina em concentração que pode ser hepatotóxica em doses altas.
A canela nunca foi esquecida como tempero, mas seu papel no combate à glicação cutânea é completamente desconhecido do público geral. Enquanto a indústria vende cremes com efeito térmico por preços absurdos, a especiaria do óleo sagrado de unção custa alguns reais no mercado. Compra a certa. Número 3. Figo, o remédio do rei Ezequias e os compostos de regeneração celular que a dermatologia moderna está a redescobrir. Em 2 Reis 20 contra 1 até 7, o rei Ezequias está gravemente doente, tão doente, que o profeta Isaías lhe diz para colocar sua casa em ordem, porque vai morrer. Ezequias ora, chora, e Deus responde enviando Isaías de volta com uma instrução específica. Tomai uma massa de figos e aplicai-a sobre a úlcera, e ele sarará. É um dos episódios de cura mais dramáticos de toda a Escritura, e a cura tem um protocolo, uma aplicação tópica de figo. A ferida sara. Ezequias vive mais 15 anos. Isso não era metáfora, era farmacologia aplicada. O látex do figo contém ficina, uma enzima proteolítica que dissolve proteínas danificadas e tecido necrosado, explicando o uso histórico em úlceras e feridas. A polpa contém ácido clorogênico e antocianinos, que demonstraram em estudos inibir a MMP9, uma das metaloproteinases mais destrutivas para a matriz extracelular dérmica. Pesquisas com extrato de figo mostraram aumento significativo na síntese de procolágeno tipo 1 em cultura de fibroblastos. Os compostos furanocumarínicos do figo estimulam a renovação celular dérmica usados farmacologicamente no tratamento de vitiligo. Figos frescos ou secos consumidos regularmente. Para uso tópico do látex do figo verde em lesões com cautela, pode causar irritação em pele sensível. Na tradição mediterrânea, figos macerados em azeite eram consumidos como tônico matinal. O figo foi reduzido a recheio de biscoito industrializado. A história de Ezequias é conhecida como milagre, e ninguém para perguntar por que o protocolo incluía especificamente um cataplasma de figo. A resposta estava na bioquímica da planta. Ela lá estava, esperando ser encontrada. Número 2. Leite e mel. A terra prometida era uma prescrição de beleza, e a dermatologia moderna chegou às mesmas duas substâncias por caminhos completamente diferentes. A expressão terra que mana leite e mel aparece 20 vezes no Antigo Testamento de Êxodo a Ezequiel. É a descrição mais repetida da terra prometida em toda a Escritura. Em Provérbios 24, 13. Come, meu filho, do mel porque é bom. No Egito Antigo, o mel era ingrediente em mais de 900 preparações medicinais registradas no papiro Ebers, incluindo extensivamente para feridas, queimaduras e condições de pele. O mel cru contém peróxido de hidrogênio produzido enzimaticamente, defensina, com ação antimicrobiana, e uma concentração excepcional de polifenóis quercetina, caempferol e ácido cafeico, com potente ação antioxidante e anti-inflamatória, documentada em ensaios clínicos para cicatrização cutânea. O leite contém lactoferrina, uma glicoproteína com ação antimicrobiana, anti-inflamatória e documentada capacidade de estimular a síntese de colágeno. Estudos clínicos mostram que a lactoferrina oral reduz lesões de acne. O ácido lático do leite fermentado é hoje um dos ingredientes mais valorizados em dermocosméticos por sua ação de renovação epidérmica. Mel cru não pasteurizado, consumido puro ou com leite integral de boa procedência. O mel manuka para uso tópico em lesões tem o maior volume de estudos clínicos disponíveis. O leite foi industrializado ao ponto de perder a lactoferrina no processo de pasteurização ultra alta temperatura. O mel foi adulterado com xarope de milho em escala industrial. Os dois alimentos que definem a terra prometida na Escritura chegaram ao consumidor moderno em versões que preservam o nome e eliminam a função. A indústria não esqueceu, ela substituiu. Você não pode patentear mel cru. Então eles venderam outro produto com o mesmo nome. Número 1. Azeite de oliva. O unguento sagrado de toda a Escritura e o que a bioquímica moderna encontrou dentro dele redefine o que significa nutrir a pele. O azeite de oliva é o alimento mais presente em toda a Bíblia, com mais de 200 referências diretas. Em Êxodo 30 contra 22 até 25, Deus dita a fórmula do óleo sagrado de unção e o azeite é a base. Reis eram ungidos com azeite na coroação Davi, em 1 Samuel 16:13. O bom samaritano, em Lucas 10:34, derramou azeite e vinho nas feridas. Em Salmos 23, o azeite unge a cabeça como sinal de cuidado, e o próprio nome Cristo vem do grego, Christos o ungido,
tradução direta do hebraico Mashiach. O azeite não estava apenas na dieta bíblica, estava na teologia, na medicina, no ritual e na identidade do povo. O azeite de oliva extra virgem contém um conjunto de compostos bioativos que nenhum outro alimento reúne simultaneamente. O óleo cantal inibe as enzimas CoX-1 e CoX-2 pelo mesmo mecanismo do ibuprofeno, com potência anti-inflamatória equivalente a uma dose baixa do medicamento. O esqualeno age como emoliente natural nas camadas mais profundas da derme, restaurando a barreira lipídica. A oleuropeína demonstrou em pesquisas estimular a proliferação de fibroblastos e aumentar a síntese de procolágeno. Os polifenóis totais do azeite extra virgem de qualidade demonstraram em ensaios clínicos reduzir marcadores de oxidação lipídica sérica e melhorar a elasticidade cutânea. E o ácido oleico, que constitui entre 55% e 83% do azeite, é estruturalmente idêntico aos lipídios naturais da pele humana, facilitando sua absorção transdérmica, de forma que nenhum produto sintético consegue replicar. 2 a 3 colheres de sopa ao dia em uso oral, nunca aquecido acima de 180 graus. Para uso tópico, aplicado diretamente na pele limpa, como sérum noturno, prática mediterrânea, documentada desde a Grécia Antiga. A qualidade decide tudo. Azeite extra virgem com alto teor de polifenóis, acima de 250 mg por quilo. O azeite refinado ou adulterado não tem o mesmo perfil bioquímico. São produtos diferentes com o mesmo nome. O azeite nunca foi esquecido, mas foi adulterado industrialmente em escala global. Estudos estimam que uma parcela significativa do azeite, vendido como extra virgem nos mercados ocidentais, é misturado com óleos refinados de menor qualidade. O unguento que consagrava reis e curava feridos na Escritura existe, mas exige que você saiba o que está comprando. Os links na descrição apontam fontes verificadas. 10 alimentos, 10 âncoras na Escritura, e em cada um deles, sem exceção, a bioquímica moderna encontrou o mecanismo que explica por que funcionavam. Não é coincidência. É observação acumulada ao longo de gerações passadas, de profeta a agricultor, de sacerdote a parteira, de mãe a filha, em textos que a maioria das pessoas lê como teologia e nunca parou para ler como medicina. A pele jovem, hidratada e elástica não é um produto. Ela nunca foi. Era uma consequência de uma dieta que a Escritura descreveu com precisão muito antes de qualquer laboratório: o óleo cantal do azeite, a urolitina A da romã, a ficina do figo, a lactoferrina do leite, a timoquinona do cominho, todos lá, todos documentados, todos esperando que a ciência chegasse onde o texto já estava. O livro estava certo. A indústria de beleza chegou milênios depois, vendendo em cápsula o que o Mediterrâneo comia no café da manhã. Agora me conta nos comentários, qual dos 10 te surpreendeu mais? Foi a romã com a urolitina A, o figo e o cataplasma de Rezequias, o mel e a lactoferrina que a pasteurização eliminou? Eu leio todos os comentários, me conta qual você vai começar a usar essa semana. Se você quer as fontes que pesquisamos, os produtores verificados de mel cru, azeite extra virgem com laudo de polifenóis e sementes tradicionais, tudo está linkado na descrição. A gente só indica o que usaria. Se você ainda não se inscreveu no Sacred Soil, faz isso agora e ativa o sininho. Estamos construindo aqui uma comunidade de pessoas que recusam aceitar que sabedoria antiga é coisa ultrapassada e processamento industrial é progresso. No próximo vídeo, continuamos nessa linha, mais 10 alimentos que a Escritura conhecia e que a ciência moderna está a redescobrir. Tem itens nessa lista que vão te surpreender ainda mais do que hoje. Ativa o sininho para não perder. Vejo você no próximo.